gostaria, em meu nome e em nome da Alexandra, de agradecer o convite que nos foi feito pela Florestas.pt para participar numa destas intervenções aqui da Academia e arranjámos um título assim meio bombástico, assim, tipo moderno, relacionado com, ou que está vocacionado para os robôs na floresta, ficção ou evidência científica. E para enquadrar esta temática, nós centrámos aqui em dois termos, na descarbonização e na digitalização. Na descarbonização, no sentido da redução das emissões de CO2 e de outros gases com efeito de estufa na atmosfera, potenciando a utilização das energias renováveis, e no caso da digitalização, na utilização de tecnologia para uma gestão mais eficiente de recursos, recorrendo a ferramentas várias, Big Data, inteligência artificial, Data Analysis, etc. E, portanto, estes dois termos levaram-nos aqui e vamos enquadrá-los no sentido do aumento da eficiência energética que passa pela redução dos consumos energéticos, no aumento da competitividade associada ao setor florestal, com um maior aproveitamento da matéria-prima que se pode ou não traduzir numa maior diversificação de oferta de produtos e, sobretudo, tendo em conta, portanto, estes dois conceitos tendo em conta uma realidade atual, mundial, que é a falta de mão de obra que existe na floresta e do modo como nós a poderíamos contornar. Quando nós falamos em tecnologia associada a inventário florestal, e nós temos a nossa apresentação dividida em duas partes distintas, que a Alexandra depois falará da outra, quando nós falamos em tecnologias ligadas a inventário florestal, nós queremos saber o que existe na floresta e como é que ele existe. Ou seja, pode ser uma avaliação quantitativa, pode ser uma avaliação qualitativa. E o que eu tenho na floresta é muita coisa, é um sistema muito complexo. Eu tenho componentes mais na horizontal, tenho componentes com uma maior variação vertical e, portanto, as coisas que eu vou inventariar nessa floresta são variadas e que variam também, a maior ou menor complexidade, varia não só com o que eu lá tenho, mas com as características do local, aquilo que nós normalmente chamamos aqui na floresta as características edafoclimáticas e que vão definir os declives, a acessibilidade, o facto de ser muito quente no verão ou de ser muito frio no inverno. Quando eu vou caracterizar o que eu tenho, eu posso voltar mais tarde e fazer um segundo inventário. E o que eu tenho nesse caso é a monitorização, ou seja, eu faço no momento 0, faço no momento 1 e vejo o que variou. Portanto, quando eu vou monitorizar, eu vou ver o que mudou e como mudou. No inventário tradicional, que a gente chama de inventário clássico, no sentido só para distinguir aqui a utilização dos veículos aéreos não tripulados, o que eu faço é, eu tenho um ortofotomapa, que é uma fotografia aérea ortorretificada, significa que eu posso utilizá-la como um mapa, porque em qualquer lugar da minha fotografia eu tenho sempre a mesma escala, eu interpreto aquilo que eu vejo, portanto eu defino os estratos nessa fotografia, localizo os pontinhos que são as minhas parcelas de inventário, eu vou a campo, eu entro dentro da floresta e o que eu vejo é o que está à altura dos meus olhos. Isso é o que é fácil para mim. É o caso destas fotografias que estão aqui. Portanto, entramos na floresta, medimos os diâmetros, é a medição que é fácil para nós. Quando quando nós utilizamos os veículos aéreos não tripulados e, portanto, numa sequência evolutiva que decorreu da utilização de tecnologia e do facto de nós termos alguns desenvolvimentos, não só em termos das plataformas, mas também dos próprios sensores e das baterias que permitem depois a permanência desses sensores no ar por períodos de tempo maiores ou mais pequenos. Eu tenho aqui claramente uma evolução que vem desde século XVIII, com o aparecimento das primeiras chutas e com o aparecimento dos primeiros hipsómetros, que foi o hipsómetro de Christen, no século XIX, peço desculpa, e depois no século XX temos um desenvolvimento incrível com a aplicação de técnicas estatísticas no inventário florestal e no desenvolvimento da maioria dos equipamentos de medição, que vão desde o reloscópio Bitterwick, que nós vemos aí na imagem, os boomwise, as chutas digitais e ultimamente os vertex, que já existem modelos mais recentes do que este
que nós vemos aqui, e de facto no século XXI, nos finais do século XX, início do século XXI, começamos a ter uma visão diferente da floresta, porque permitimos-nos tentar quantificar as coisas que estão nessa floresta com uma visão de cima. E quando eu olho de cima, há qualquer coisa que varia, porque eu quando olho de cima, eu deixo de ter acesso àqueles diâmetros que eu tinha e passo a ter acesso às alturas das árvores, que era aquilo que antigamente era difícil para mim. Portanto, a utilização destes veículos aéreos não tripulados, que é o caso aqui desta imagem, onde temos o nosso colega Alexandre da Terra Drone, que está com uma asa que vai voar com um sensor que é acoplado na parte de baixo, vai-me permitir ter essa percepção diferente da floresta, que é muito desafiante até do ponto de vista da academia, porque tudo aquilo que nós tínhamos desenvolvido, e quando eu digo tudo aquilo, estou essencialmente a referir a equações que nós tínhamos desenvolvido para determinar biomassas e para determinar volumes, e portanto para tirar aquelas variáveis que eram difíceis de quantificar diretamente na floresta e que se baseavam sempre no diâmetro das árvores, porque era o que era fácil. Agora temos uma visão completamente diferente, porque estamos a ver de cima e nós o que temos agora são conjuntos de pontos, ou são imagens vistas em 3D que me permitem ter estereoscopia e que me permitem ter como variável mais credível a altura das próprias árvores. Aqui só para chamar a atenção aqui nesta segunda imagem, nesta aqui que está em baixo, onde nós vemos a Madalena e vemos o Andrés, em que o que o Andrés leva no peito é um sensor a laser que me faz o varrimento da floresta, portanto é um lidar terrestre, mas móvel, onde me faz o levantamento da floresta e que tem um potencial incrível do ponto de vista da investigação e das coisas que nós poderíamos aqui fazer. Estas inovações não é só ao nível do inventário, claro, mas também ao nível do planeamento florestal. E ao nível do planeamento florestal temos tido uma evolução incrível desde estes primeiros sistemas de gestão de informação em recursos florestais, como é o caso dessa imagem que está em cima do Inflor aqui em Portugal, para coisas muito mais complexas que recorrem a tecnologias modernas e ferramentas digitais e que nos permitem ter novas abordagens e metodologias na gestão da floresta, nomeadamente soluções avançadas, quer para o inventário florestal, quer também para a simulação, otimização e a gestão das cadeias de abastecimentos da madeira. E eu passava agora a palavra à Alexandra para nos falar então das tecnologias para as operações florestais. Obrigada, Paula. De facto, com a exposição da Paula, nós vimos que a tecnologia tem tido um papel importante em ajudar-nos a conhecer melhor a floresta que temos, mas também a tecnologia tem vindo a transformar a forma como nós fazemos as operações florestais. Esta imagem é do arquivo fotográfico do ICNF e é para nos lembrar que por esta altura, nos anos 60, as operações eram muito intensivas de mão de obra e com questões relacionadas com a segurança e com a produtividade muito inexistentes. Esse foi talvez um primeiro grande salto que nós conseguimos fazer, foi justamente ao nível de adoção de equipamentos para ganhar produtividade nas operações. Portanto, ganhar produtividade quer dizer que nós conseguimos fazer mais, nomeadamente na gestão da vegetação, conseguimos cortar ou eliminar mais vegetação por um período de tempo, e conseguimos também ter aqui uma preocupação de segurança dos próprios trabalhadores, evitando acidentes de trabalho. Estes foram aspectos fundamentais para nós conseguirmos tornar as operações mais eficazes, não é? E, portanto, com custos operacionais mais baixos que se traduzem numa maior rentabilidade da atividade florestal. Portanto, este foi um grande passo, e o futuro, especialmente, por exemplo, no que diz respeito à gestão da vegetação, falamos já nos robôs de limpeza de mato e prevenção de incêndios. Portanto, o que estou aqui a mostrar é uma notícia
da Câmara de Silves, que orgulhosamente anuncia a aquisição de um destes equipamentos, que pode ser manobrado remotamente e, portanto, operar em áreas de difícil acesso, em questões de segurança, nomeadamente os operacionais, não é? E dando assim resposta a estas necessidades crescentes de gestão e controle da vegetação para diminuir o risco de incêndio. Portanto, esta tendência eu ia dizer automação, mas na verdade aqui não é ainda automação, é mais mecanização e depois a operação remota. Na verdade estamos aqui a falar em teleoperação. O conceito de teleoperação é este conceito de que o operador não está de facto dentro da máquina, o operador está fora da máquina e tem um conjunto de controlos que permite operar a máquina como se estivesse lá dentro. Há situações em que esta operação, em que o operador está no campo de visão da máquina, portanto, como nesta fotografia, ele está como se estivesse lá dentro. Noutras situações, o operador está num gabinete, numa central de controlo, a controlar a máquina remotamente. Portanto, as máquinas têm evoluído nesse sentido, portanto, as máquinas conseguirem mover automaticamente, de forma independente, portanto, sem o operador dentro da floresta e poderem fazer essas operações remotamente. E, como vos digo, aqui com exemplos nacionais, isso já está de facto a acontecer. Outro exemplo é, de facto, na exploração florestal. Portanto, aqui é talvez onde a tecnologia, e nomeadamente a mecanização, teve um impacto mais forte, não é? Esta fotografia aqui retrata aquilo que se considera que foi a primeira máquina, a primeira harvester desenvolvida na Finlândia nos anos 70. Portanto, a maquinaria florestal apareceu muito na Suécia e na Finlândia, nesta lógica de um equipamento que conseguisse fazer várias operações em simultâneo. Portanto, aqui a máquina faz o abate, faz a desramação e faz a turagem, quando é assim o caso, não é? Foi de facto aqui um progresso muito grande em termos de produtividade e de redução dos custos operacionais nas operações florestais. Com o aparecimento dos harvesters, de algum modo instalou-se este sistema atual, que também é o que temos em Portugal, que é o sistema cut to length, em que nós vamos fazer o abate de facto da árvore e vamos fazer a sua turagem, né? E portanto há aqui o trabalho de duas máquinas em simultâneo. Por um lado o harvester, que faz o abate e que faz depois a turagem, e depois o forwarder, que transporta cada um dos touros desde o local de abate até tipicamente as pilhas que são construídas à beira da estrada, de onde a seguir se faz o carregamento para o caminhão e o transporte para o destino final. Portanto, cada vez mais nós vemos este sistema cut to length a consolidar-se, e aqui com a digitalização das operações, portanto, a recolha de informação sobre os volumes que estão a ser cortados, aonde estão a ser cortados no harvester, e essa informação a passar automaticamente para o forwarder, para que se possa fazer no site um planeamento da recolha da madeira, e depois essa informação a ser partilhada com vários agentes da cadeia de abastecimento, para que se possam tomar decisões de planeamento da logística de toda a exploração florestal. Portanto, é aí que estamos agora, na digitalização. Outra tendência também importante é a questão dos veículos elétricos. Portanto, pegando nas questões da descarbonização,
inicialmente, portanto, é necessário que haja uma redução do impacto ambiental das operações florestais e, portanto, esse impacto passa pela utilização de veículos com fontes, com motores elétricos e híbridos ou até de hidrogênio, que garantam a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Aqui estão a ver um primeiro protótipo construído pela Logset, 12H GTE híbrido, que se considera que é o primeiro harvester híbrido que de facto consegue já estar em operação com este tipo de tecnologia. Falando-vos também daquilo que é a tendência atual, que é a realidade aumentada. Portanto, estes termos nós normalmente vemos associados a indústrias de ponta, mas a verdade é que eles também se aplicam ao setor florestal. Portanto, cada vez mais o setor florestal é um setor onde há uma grande incorporação de tecnologias digitais e inovações de ponta. Aqui veem uma aplicação da realidade aumentada que está a ser utilizada na Suécia, com um grande potencial para a formação de operadores. Portanto, através da realidade aumentada nós temos uma percepção do local como se estivéssemos lá e, portanto, é possível que haja uma formação ajustada àquelas necessidades específicas, permitindo ver em cada situação qual é a melhor boa prática que o operador deve ter, utilizando também aí a informação de especialistas e peritos. Pronto, também é a realidade aumentada que permite fazer a operação remota, portanto, dando um passo à frente da teleoperação, é de facto esta questão da realidade virtual. Pronto, para vos falar a seguir sobre o transporte da madeira. O transporte da madeira é uma área onde também se têm vindo a desenvolver inovações tecnológicas. Estou aqui a mostrar-vos um protótipo que ainda não existe em operação, mas que já existe como protótipo a ser apresentado em várias feiras da especialidade, que é de facto um transporte autónomo. Quer isto dizer que não há qualquer condutor, nem sequer um condutor remoto. Portanto, o veículo consegue localizar-se e mover-se de forma independente do operador. Portanto, estamos ainda mais à frente no futuro, mas já existem ensaios neste sentido. Este é um exemplo para o transporte de madeira, mas mostrar-vos já aquilo que está a acontecer já no terreno, por exemplo, na Stora Enso, com testes de self-driving truck, portanto, caminhões que se podem conduzir sozinhos, portanto, em circuitos muito bem definidos, muito fechados, não é? Aqui relacionados com o transporte entre fábricas, não é? E já estão a ser feitos testes deste tipo de transporte na Finlândia. Portanto, neste caso, entre a serração, não é, e a fábrica de pasta, portanto, para transporte de estilha numa distância reduzida, numa velocidade também reduzida, mas já para percebermos que ganhos é que isto traz, nomeadamente em termos de segurança e de ganhos de eficácia e de eficiência nos processos. Pronto, dar-vos aqui um último exemplo sobre o papel das tecnologias e da inovação tecnológica nas operações florestais. Um último exemplo para falar de facto na questão da plantação das árvores, por exemplo. Portanto, tem existido grandes tentativas de generalizar algumas máquinas, alguns dispositivos que aparecem para a agricultura, aplicá-los depois também ao setor florestal. Pronto, alguns exemplos, por exemplo, aqui a automação da plantação de árvores, portanto já existem protótipos, ainda não são máquinas que se podem comprar, mas são protótipos de investigação de robôs que de facto conseguem de forma autónoma
circular na floresta e plantar as árvores de acordo com um plano previamente definido, ou depois dispositivos que se podem acoplar a tratores para fazerem a dispensa das diferentes árvores a instalar. Pronto, isto para vos dizer que, de facto, nós temos a sorte de estar a viver nos últimos 50 anos a um progresso muito grande na forma como se conhece a floresta e como se fazem as operações na floresta, muito potenciado por inovações tecnológicas. E estamos longe de estar no fim dessa revolução tecnológica. Paula, passo-te a ti para mais alguns exemplos do papel das tecnologias digitais em aplicações emergentes. Eu, de facto, não tenho uns exemplos tão visualmente tão impactantes como estes que a Alexandra tem aqui, porque nós decidimos que eu iria aqui falar sobre a parte dos produtos florestais não lenhosos e, portanto, não tenho troncos, não tenho grandes partes de árvores que são abatidas e que são cortadas e que são transportadas, mas tenho os outros tais produtos não lenhosos e, em particular, gostávamos aqui só de falar da inovação tecnológica que está em curso, no caso da resina, no caso da cortiça e no caso da apanha da pinha do pinheiro manso. Em particular, no caso da cortiça, que vamos começar por essa ali em cima, portanto o que nós temos naquela imagem são pranchas já de cortiça que estão ali amontoadas, mas gostava de falar de duas coisas que foram apresentadas, quem teve o prazer de ir à FICOR este ano ali em Corus, que decorreu em finais de maio, puderam ver uma máquina para descortiçar e uma paletizador a cotor. São duas inovações que estão a ser testadas, que estão na sua versão ainda teste, mas no caso das máquinas de descortiçar existem já bastantes proprietários que aderiram e há um apoio por parte também das empresas que vão depois fazer a utilização da cortiça para estimular a utilização dessas ferramentas por parte do proprietário. Eu tenho aqui um vídeo que foi feito exatamente aqui na FICOR pela Associação dos Produtores Florestais de Cruz. Aliás, este vídeo foi feito por eles e está no site deles, e a grande vantagem é que esta máquina de descortiçar e também a tal paletizadora que está acoplada ao trator vai permitir um descortiçamento mais rápido e também diminuir o tempo entre as várias operações, uma vez que vai permitir, no caso da paletizadora, um processo de empilhamento e de deslocação, todo ele mais rápido e mais eficiente. Do ponto de vista da engenharia florestal, estas inovações fazem-nos pensar, enquanto que aqueles casos que a Alexandra há bocado estava a apresentar tinham muito a ver com a parte final de vida do povoamento, portanto é quando eu faço o corte final para retirar a madeira da floresta para levar. Neste caso aqui nós estamos a falar de produtos que têm ou recolhas anuais ou recolhas, no caso da cortiça, no mínimo de 9 em 9 anos, e que podem obrigar a pensar os modelos de silvicultura de uma maneira diferente, porque as características das próprias árvores podem ter que ser diferentes para fazer a aplicação mais correta. É o caso aqui, por exemplo, da apanha da pinha, o projeto Agro 2000 da apanha mecânica da pinha da Universidade de Évora e do ICAM, onde eles testaram de facto a utilização de um vibrador em máquinas, portanto é um equipamento que tem que ser bastante flexível, tem alguns custos fixos elevados, uma vez que só opera ali numa fase muito específica, porque a apanha da pinha só está permitida entre o dia 1 de dezembro e o dia 31 de março, requer alguma especificidade do trator e também do carregador frontal no qual ele é montado, e é muito dependente, portanto o sucesso, que é um vibrador ao fim e ao cabo, de que se fixa no tronco da árvore e que vai vibrando, e o sucesso depende muito da experiência do operador e também da sua perícia, porque o pinheiro manso tem a particularidade de ter na copa da árvore ao mesmo tempo pinhas de 3 anos, e o que se pretende é que quando se faz a vibração da árvore e começam a cair as pinhas, que é aquele segundo vídeo que está ali, que depois também vos convido a ver, é um vídeo muito pequenino, são 5 ou 6 segundos, quando caem essas pinhas, caiam só as pinhas que são para ser apanhadas, as tais pinhas que têm
3 anos na copa da árvore e que não caiam as outras pinhas que são as que serão apanhadas então nos anos subsequentes. No caso ainda do sobreiro, só porque eu saltei aqui porque era uma app, portanto existem não só do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico ferramentas mecânicas, portanto no caso aqui da tal máquina que permite fazer o traçado e da prancha e depois o levantamento da própria prancha para retirar a cortiça e também da paletizadora que permite fazer a extração das pranchas posterior. Nós temos também disponíveis no mercado e que resultam deste sistema que nós estávamos a falar há bocado da digitalização, apps para telemóvel com cartografia de aptidão para o sobreiro, foram desenvolvidas, a implementação foi suportada pelo Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça e resultou de trabalhos desenvolvidos pela Academia, nomeadamente aqui coordenados pela nossa colega Joana Paulo e que envolveram também pessoas do INEAV, e que nessa app é possível nós determinarmos para um local específico qual é que é a aptidão para eu ter de facto o sobreiro ali ou não. Existem outros, como sejam, por exemplo, os resultados do projeto GeoSuber, em que foi desenvolvida uma plataforma web de monitorização da vitalidade do montado, que permite identificar as árvores mortas com base em imagens de satélite ou em imagens obtidas por drones e índices de vegetação, e para o proprietário isso é muito interessante, porque em vez de ele ter que percorrer a propriedade à procura das árvores mortas, ele consegue ter uma cartografia relativamente rápida com a localização que lhe dá uma ideia não só do número de árvores que estão mortas e para as quais ele terá que pedir autorização para fazer o seu corte, mas também ter uma ideia dos padrões de mortalidade na propriedade e através desses padrões ele poder explorar as causas que podem estar por trás da mortalidade do seu montado. E recentemente tivemos também o lançamento da plataforma de apoio à decisão para a adaptação dos montados às alterações climáticas que resultou do projeto LIFE Montado Adapt, em que nesta plataforma digital o proprietário, respondendo a uma série de questões, vai fazer o diagnóstico do seu montado e vai obter indicação, portanto é dada pela plataforma, um conjunto de medidas de adaptação que ele deve utilizar para minimizar os efeitos das alterações climáticas no montado. E para terminar, só aqui em relação à resina, existem também algumas técnicas. Na resina não é tanto do ponto de vista do desenvolvimento das ferramentas em si, mas mais das maneiras como são feitas as feridas para estimular e para se conseguir otimizar a obtenção da resina. Nos nossos colegas espanhóis no CESFOR e também na Galiza, ainda recentemente, agora em finais de maio, decorreram as jornadas de divulgação sobre o aproveitamento da resina. Eles têm desenvolvido um conjunto de pequenos instrumentos para facilitar a vida do resineiro, como seja, por exemplo, um carrinho para recolha de resina, em que tem uma bateria, como se fosse uma bicicleta elétrica, tem uma bateria em que facilita a deslocação desse carrinho, que vai depois permitir fazer a recolha da resina quando elas estão cheias nos cookers, ou, por exemplo, máquinas para fazer a preparação de resina, em vez de ser com o descarrascador e depois com o ferro de riscar e para fazer a própria ferida. Há umas máquinas que fazem, que tentam substituir esse sistema mais tradicional. Todas estas coisas são ainda em fase de protótipo, tal como a Alexandra estava há bocadinho a falar para as máquinas grandes, tudo isto está em versão de teste, a duração das baterias é um problema, o peso do equipamento também é um problema, o impacto que estas intervenções podem ter na árvore e na sustentabilidade, no sentido de garantir que não há interferência na produção futura nestes sistemas em particular, também é de facto aqui um problema que está a ser estudado e, portanto, existe inovação nesta área, toda ela tentando colmatar aquilo que nós falávamos há bocadinho, que é a falta de mão de obra e permitir ao mesmo tempo fazer uma otimização da utilização destes recursos com poucos desperdícios e com criação de produtos alternativos que possam vir desta exploração. Alexandra. Este conceito emergente da Floresta 4.0 é de facto um conceito chapéu que integra
os diferentes tipos de inovação digital que se têm vindo a desenvolver para a floresta. Recomendo a visualização deste vídeo, que dá de facto essa visão enquadradora. Floresta 4.0, porquê o 4.0? Isto vem da continuação ou do paralelismo com a indústria 4.0, portanto é a quarta revolução industrial. A primeira foi a da mecanização, a segunda da eletrificação, a terceira a automação, e esta que nós estamos então agora a assistir é a da digitalização, portanto baseada na recolha de grandes volumes de dados, a que nós normalmente chamamos de Big Data, e depois tudo o que é o desenvolvimento dos algoritmos, da inteligência artificial, que permite trabalhar essa informação e que está na base depois do que são sistemas avançados de planeamento, de apoio à decisão, mas também destas iniciativas de robotização, portanto da automação dos equipamentos, que se baseiam nestes algoritmos de inteligência artificial para tomarem eles próprios decisões no local sobre a sua movimentação e a forma como realizam as operações. Portanto, estes conceitos atuais da internet das coisas, de interoperabilidade, também se aplicam agora à floresta como a outros setores de atividade. E, de facto, um projeto que foi pioneiro nestes desenvolvimentos para o setor florestal foi o projeto Focus, coordenado por o Inesctec, em Portugal, e que exemplificou como é que nós podíamos usar um conjunto diversificado de sensores para conseguir informação com mais detalhe e precisão, maior frequência de dados e com menores custos operacionais, dado que a informação é recolhida automaticamente e não requer operadores. Portanto, o Focus foi buscar diferentes tipos de sensores, desde apps, sensores ambientais e sensores embarcados, integrados em equipamentos e em caminhões, para pô-los a funcionar em conjunto com também os sistemas de apoio à decisão, para melhor planear as operações e monitorizar a sua execução no terreno. Aqui, como ponto importante e como mensagem a reter desta apresentação, é que de facto a inovação tecnológica, como viram, é uma constante na floresta e nós temos de algum modo a sorte de ter vindo a experienciar aquilo que a tecnologia tem feito pela floresta nos últimos 50 anos, e é um processo que está longe de terminar. Portanto, há agora desafios emergentes, como a transição climática, a necessidade cada vez crescente de digitalização das operações, e portanto nós agora queremos de facto perceber como é que podemos tirar melhor partido destas tecnologias para continuar a aumentar a produtividade das operações, mas também conseguir valorizar melhor os produtos florestais, como viram com a apresentação da Paula em relação à resina e à cortiça, mas também conseguir diminuir o risco de incêndio e reforçar o papel das florestas no sequestro de carbono. Mas para tudo isto é preciso pessoas, portanto pessoas que façam acontecer esta inovação tecnológica na floresta em Portugal. Portanto, pessoas que tenham não só as competências florestais, mas também o interesse pelas questões das tecnologias e da automação. Portanto, este anúncio que vos trago aqui é de uma revista neozelandesa, onde de facto eles fazem um anúncio, né, a pedir a anunciar uma grande procura por operadores florestais que tenham interesse na mecanização das operações e que possam ser parte desta transformação tecnológica. Deixo-vos dois últimos exemplos de inovação e de projetos inovadores em Portugal nas tecnologias digitais. O primeiro é o Replant, que poderão procurar na internet, onde nós estamos a desenvolver um conjunto de tecnologias e testá-las no nosso país, tecnologias que vão desde as apps móveis para inventário florestal, a utilização de dados de detecção remota, de satélite e lidar,
mas também depois novos equipamentos que se podem integrar nas máquinas de corte, como os harvesters e os forwarders, para recolher informação em tempo real sobre os volumes, a localização dos equipamentos, o consumo de combustível, entre outras informações que depois possam então ser centralizadas e disponibilizadas aos vários agentes da cadeia de abastecimento. O segundo e último exemplo é a Agenda Transform, que é uma agenda mobilizadora que junta mais de 60 entidades do setor florestal que se comprometem na execução de 28 projetos colaborativos que vão desenvolver novos produtos, processos e serviços que incorporam tecnologias digitais para fazer uma transformação de todo o setor, tornando-o mais competitivo, mas também mais resiliente. Esta é a nossa apresentação, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e pronto, estaremos disponíveis para fazer mais desenvolvimentos, se assim entenderem. Obrigada.